Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu gravar um ponto diário aqui, prometo que agora vai ser breve. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 14, uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu verdadeiro filho na fé, como ele assim o chama. É interessante, meus irmãos, porque se você ler o início da trajetória de Timóteo, você vai perceber que o pai dele não é cristão, o pai dele não é judeu, o pai dele é um gentio, ok? E é por isso que Paulo chama de seu filho. Então, Paulo o tem a fim de que ele o tenha como uma referência de paternidade. Paulo está elogiando a fé de Timóteo, considerando aquilo, o esforço pelo qual Deus, o Senhor, fez para tê-lo, a graça que lhe fora alcançada em Cristo Jesus. E Paulo está salientando essas coisas e aconselhando o apóstolo, no caso seu filho Timóteo, para que não despreze essas coisas. E daí ele termina essa série de aconselhamentos, que eu não vou trabalhar expositivamente para não delongar-me, mas ele termina no verso 14 usando uma expressão interessante. Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito, com o auxílio do Espírito Santo. Então, sem o auxílio do Espírito Santo, não é apenas uma questão de um cuidado, ok? Não é apenas guarda o que tu tens, tá? Mas como? Eu quero guardar, eu não quero perder, mas eu vou guardar como? Com o auxílio do Espírito Santo que reside, que habite em nós. Então, nós temos algumas dádivas de Deus que nos levam a glorificá-lo. Por exemplo, nós temos a dádiva de que entender e compreender de que o que temos é um presente de Deus. Mas também a dádiva de entender e compreender que se nós sabemos algo de Deus é porque Ele nos fez saber. Que se nós nos interessamos por Deus é porque Ele atiçou em nós esse interesse por Ele. E agora que nos interessamos por Ele, recebemos dele algo. E agora que dele recebemos, precisamos conter, guardar, reter. Mas mesmo assim, nós em nós mesmos não conseguimos fazê-lo. Então olha que é totalmente uma obra do Espírito Santo de Deus. É totalmente uma obra de Deus. E a expressão aqui, gente, depósito no grego, é parateke. Parateke era utilizado nesta passagem, por exemplo, era utilizado no sentido de um depósito que se confia a um bancário a fim de que renda o equivalente, o suficiente, renda o bastante a acompanhar aquilo que hoje poderíamos chamar de, deixa eu usar aqui uma expressão correta, acompanhar a infração, entendeu? A fim de que aquele depósito não fosse, aquele dinheiro não fosse devasado. Então, mais do que eu depositar na mão de um bancário, entender que não serei lesado, não serei roubado, mais do que isso, saber que aquele dinheiro me valorizará ou acompanhará a infração. Não é usura, gente, não é juros exorbitantes, mas é a valorização do mercado, a fim de que aquela moeda não tenha uma depreciação. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, Deus colocou em ti um tesouro. Deus investiu em você. E você que recebeu esse depósito não pode deixar depreciar. Não pode deixar desvalorizar-se. Você precisa granjear. Lembra lá do que disse Jesus na parábola dos talentos? Observe que na parábola dos talentos, o que mais sabia acerca do seu senhor foi o que menos produzira. E o que mais sabia foi o que menos recebera. Porque o que mais sabia do seu senhor, o seu senhor também sabia dele. E por isso que depositou menos sobre ele. Desculpe o barulho ali fora, né? Então assim, se alguém pensa que vai produzir, que a sua produção depende do quanto ele sabe, ele é despojado desse pensamento. Porque o que mais sabia, infelizmente, foi o que menos produziu. E o que menos produziu, talvez produziu pouco por se achar invalidado, por se achar menosprezado. Eu sei tanto e pouco me foi depositado.
Irmão, se ele não conseguiu reproduzir um talento, como é que ele vai ficar bravo querendo receber mais talentos? Se nem aquele único talento, quantidade mínima, ok? Se a quantidade mínima de depósito, se aquela mesma ele não dar a conta, vai querer mais. Você está entendendo isso? Ah, não, se eu tivesse recebido 10 talentos, se eu tivesse recebido 5 talentos... Ô irmão, você recebeu um e não está produzindo com esse um que você recebeu, você quer receber mais? Aí alguém diz assim, eu sou só um servo inútil, então você vai para o inferno. Desculpa, porque a Bíblia diz que servo inútil vai para o inferno. Eu não posso ser um servo inútil. Deus anseia que eu produza. Deus depositou, fez um investimento. Gente, nenhum investimento em sã consciência, nenhum investidor em sã consciência irá investir em algo que não lhe rentabilize. Você precisa rentabilizar, gente. Você precisa agilizar. Então observe, disse Paulo, o que te foi depositado. Cuida do que te foi depositado, a fim de que não seja lesado. E mais do que isso, não é só cuidar, não é só manter. É acompanhar no mínimo o sistema inflacionário. No mínimo. É não ter a desvalorização da coisa. Você precisa se reciclar. Querido obreiro, você precisa se reciclar, meu irmão. Você está ficando ultrapassado. Você está entendendo isso? As seitas, as heresias estão se reciclando, estão se atualizando. Você está ficando para trás. Cuida do depósito que foi feito em você. Nenhum de nós em sua consciência investe em algo que não confiamos. Nós não investimos em algo desconfiável, tampouco faria Deus. Então Deus confiou em você. Honre essa confiança, tá bom? E como é que eu posso fazer? Com o auxílio do Espírito Santo. Sem auxílio do Espírito Santo você não produz, eu não produzo. Com o auxílio do Espírito Santo, não importa a quantia que nos é depositada, não importa a quantia que nos é somada, não importa o talento que nos é disponibilizado. Sem auxílio do Espírito Santo, a gente enterra esse talento. E enterrar esse talento, gente, é problema sério, porque o nosso Senhor pedirá conta disso. Aí aquilo que disse Jesus, mais vale não ter conhecido do que ter conhecido e não ter produzido de acordo com o que conheceu. Então, irmão, o que mais é dado, mais é requerido. Produza, querido. Te foi depositado um tesouro. 2 Coríntios 4:7, um vaso de barro, mas está cheio de tesouro. Valorize quem te valorizou. Honre quem te honrou. Tá bom? Essa é a nossa fala, esse é o nosso pão diário. Em nome de Jesus, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Seja abençoado para a glória de Deus.